novo dia nos foi dado pela graça de Deus, e com ele a preciosa oportunidade de buscar sua presença e renovar nossa fé. Que a sua quarta-feira seja marcada pela certeza de que, mesmo uma fé pequena, quando colocada nas mãos do Senhor, é capaz de mover grandes montanhas e abrir caminhos impossíveis. A palavra de Deus nos diz, em Mateus 17:20, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhes será impossível. Esse texto poderoso nos lembra que não é o tamanho da nossa fé que faz a diferença, mas em quem depositamos a nossa confiança. Às vezes pensamos que precisamos de uma fé gigante para vencer os desafios, mas Jesus nos ensina que até uma fé simples, pequena como um grão de mostarda, quando colocada no Deus Todo-Poderoso, tem poder para mudar a nossa história. O impossível se torna possível porque não é a nossa força que realiza, mas a fidelidade do Senhor que age através da nossa fé. Antes de começarmos esta oração, escreva com fé nos comentários: eu creio pela fé que viverei milagres em minha vida e na minha família, em nome de Jesus. Deixe também o seu pedido de oração para que possamos interceder por você, pela sua família e pelo seu propósito, crendo que muitos milagres e testemunhos nascerão dessa corrente de fé. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para que possamos levar a palavra de Deus a cada vez mais vidas. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma oração. Que esta oração seja um ato de fé profética, onde entregamos tudo ao Senhor e declaramos que nada é impossível para Ele. Agora entregue este dia nas mãos do Senhor e junte-se a mim nesta oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, em primeiro lugar queremos te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque abrimos os olhos neste dia e temos o privilégio de viver mais uma oportunidade de estar em Tua presença. Reconhecemos que cada respiração é um presente vindo de Ti, que cada detalhe da criação ao nosso redor revela o Teu cuidado e que nada em nossas vidas escapa ao Teu olhar amoroso. Pai, hoje queremos elevar a nossa oração com um clamor sincero sobre a fé. A Tua palavra nos ensina em Mateus 17:20, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nada nos será impossível. Senhor, muitas vezes nos sentimos pequenos, fracos e incapazes diante das montanhas que surgem em nosso caminho. Mas hoje lembramos que não é a grandeza da nossa fé que importa, e sim a grandeza do Deus em quem colocamos essa fé. Por isso, Senhor, neste momento declaramos que ainda que a nossa fé pareça pequena, escolhemos colocá-la em Ti, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E sabemos que quando confiamos em Ti, o impossível se torna possível. Pai, lembramos de Abraão, que creu contra a esperança. Mesmo quando tudo parecia contrário, ele escolheu acreditar nas Tuas promessas, e por isso se tornou pai de muitas nações. Pedimos que o Senhor nos dê essa mesma ousadia de crer, mesmo quando os olhos não veem saída. Que possamos aprender a descansar na Tua fidelidade, sabendo que a nossa fé, por menor que seja, quando firmada no Senhor, é suficiente para gerar milagres. Senhor, lembramos também de Davi, que enfrentou Golias com apenas uma pedra e uma funda, mas com a fé em um Deus vivo. Ele não olhou para o tamanho do gigante, mas para a grandeza do Senhor dos Exércitos. Dá-nos essa mesma fé para enfrentar os gigantes que se levantam contra nós, as dívidas que parecem intransponíveis, as enfermidades que desafiam a medicina, os conflitos familiares que parecem impossíveis de resolver. Que possamos declarar, assim como Davi: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei temor? Pai,
Pedimos que aumentes a nossa confiança em Ti. Queremos ser como Daniel, que não deixou de orar nem mesmo diante do decreto de morte. Queremos ser como Noé, que construiu a arca mesmo sem nunca ter visto chuva. Queremos ser como a mulher do fluxo de sangue, que acreditou que apenas tocar nas vestes de Jesus seria suficiente para receber a cura. Senhor, muitas vezes olhamos para a nossa fé e pensamos que ela é pequena demais. Mas hoje o Teu Espírito nos lembra que não é o tamanho da fé que importa, e sim o tamanho do Deus em quem confiamos. Um grão de mostarda é pequeno, quase imperceptível, mas é cheio de vida, e quando plantado no solo certo, cresce e dá frutos. Assim é a nossa fé quando depositada no Senhor. Ela cresce, se fortalece e produz milagres que glorificam o Teu nome. Pai, pedimos que nos ajudes a exercitar essa fé diariamente. Que possamos crer em Ti quando oramos pelos nossos filhos, confiando que eles estarão guardados de todo mal. Que possamos crer em Ti quando apresentamos as nossas finanças, sabendo que o Senhor é o nosso provedor. Que possamos crer em Ti quando estamos diante de diagnósticos difíceis, lembrando que Tu és o Deus que cura. Que possamos crer em Ti quando os nossos planos parecem desmoronar, sabendo que os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos e que o Teu propósito nunca falha. Senhor, lembramos da promessa de Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa palavra nos dá coragem, porque sabemos que mesmo quando vacilamos, o Senhor nos segura firme. Pai, sabemos que viver pela fé é caminhar não pelo que vemos, mas pelo que cremos. O apóstolo Paulo nos ensinou em 2 Coríntios 5:7. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Por isso, mesmo que as circunstâncias gritem o contrário, escolhemos hoje viver pela fé. Escolhemos declarar que o Senhor está agindo, mesmo quando não vemos. Escolhemos acreditar que milagres estão a caminho, mesmo quando tudo parece difícil. Senhor, fortalece os que estão cansados e com a fé enfraquecida. Dá ânimo aos que já pensam em desistir. Levanta os que foram abatidos pela incredulidade. Que esta oração seja como um sopro de esperança, lembrando-nos de que até a fé mais simples, quando depositada em Ti, é suficiente para mover as montanhas mais pesadas. Hoje declaramos em nome de Jesus que veremos montanhas saírem do nosso caminho, montanhas de enfermidade, montanhas de desemprego, montanhas de desespero, montanhas de conflitos, montanhas de ansiedade e montanhas de medo. Declaramos que cada obstáculo cairá diante da Tua presença, porque a nossa fé está em Ti. Obrigado, Senhor, porque sabemos que a vitória não vem pela nossa força, mas pela Tua fidelidade. Obrigado porque a fé que o Senhor plantou em nós, mesmo pequena, é poderosa quando colocada em Tuas mãos. Pai amado, somos totalmente dependentes de Ti e da Tua misericórdia. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer e que muitas vezes deixamos que a dúvida, o medo e a incredulidade enfraqueçam a nossa caminhada de fé. Por isso, confessamos e entregamos em Tuas mãos os nossos fardos, crendo que a Tua graça é suficiente para nos restaurar e renovar. Senhor, quantas vezes permitimos que as montanhas em nossa vida parecessem maiores do que o Teu poder? Quantas vezes olhamos para os gigantes que se levantaram contra nós e esquecemos de que o Senhor é maior do que todos eles? Quantas vezes reclamamos, murmuramos e deixamos de crer na Tua fidelidade? Hoje confessamos esses momentos de fraqueza e pedimos perdão, Senhor. Assim como o homem que clamou a Jesus em Marcos 9:24, dizendo: "Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade." Nós também reconhecemos que muitas vezes nossa fé vacila.
mas nos colocamos diante de Ti, pedindo que o Senhor fortaleça a nossa fé para que possamos crer no impossível e descansar no Teu cuidado. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que confiamos mais em nossas próprias forças do que em Ti. Pelas vezes em que tentamos resolver com a nossa lógica o que só poderia ser transformado pelo Teu poder. Pelas vezes em que desistimos antes da vitória porque não soubemos esperar o Teu tempo. Purifica-nos de toda incredulidade, de toda ansiedade, de todo desânimo e renova em nós um coração que confia plenamente na Tua palavra. Declaramos diante de Ti que não queremos viver presos ao passado, carregando culpas e erros que já foram lavados pelo sangue de Jesus. Queremos viver a liberdade que vem do arrependimento genuíno e da certeza do Teu perdão. Senhor, entregamos também diante de Ti as preocupações que carregamos, os medos que nos impedem de avançar, as ansiedades que roubam a nossa paz, os pecados ocultos que nos afastam da Tua presença. Não queremos viver aprisionados por essas cargas. A Tua palavra nos convida em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Hoje, com fé, lançamos tudo aos Teus pés, confiando que o Senhor está cuidando de nós. Purifica-nos, ó Deus, e renova a nossa mente e o nosso coração. Dá-nos a graça de viver em santidade, não por mérito próprio, mas pela ação do Teu Espírito Santo em nós. Que possamos refletir Cristo em nossas atitudes, nas palavras que falamos, nos pensamentos que cultivamos e nas escolhas que fazemos diariamente. Senhor, sabemos que a confissão sincera abre portas para a restauração. Por isso, neste momento, declaramos que somos livres da culpa, livres do medo e livres da acusação do inimigo, pois está escrito em Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a nossa confiança. Em Ti encontramos perdão e nova vida. Obrigado, Senhor, porque em vez de nos rejeitar, o Senhor nos recebe de braços abertos quando nos arrependemos. Obrigado porque mesmo quando falhamos, o Teu amor continua o mesmo e a Tua graça nos levanta e nos fortalece. Pai amado, sabemos do poder e da importância de orarmos uns pelos outros. A Tua palavra nos ensina em Tiago 5,16 que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Por isso, nos unimos como corpo de Cristo, crendo que quando levantamos súplicas, não apenas por nós, mas também pelos nossos irmãos e irmãs, grandes milagres acontecem. Senhor, intercedemos por todos os irmãos e irmãs que fazem parte desta corrente de oração, que estão unidos em fé, em diferentes lugares, mas ligados pelo Teu Espírito. Tu conheces cada coração, cada pedido escrito nos comentários, cada lágrima derramada em silêncio. Pai, pedimos que o Senhor visite cada vida agora, renovando a fé, trazendo esperança e enchendo cada coração de paz. Que cada pessoa que ora conosco sinta que não está sozinha, mas faz parte de uma grande família espiritual sustentada pelo Teu amor. Intercedemos também pelas famílias, Senhor. Sabemos que muitas casas estão enfrentando divisões, brigas, falta de diálogo e distanciamento. Oramos por casamentos que estão à beira do rompimento, pedindo que o Senhor restaure a comunhão e reacenda o amor. Que esposos e esposas aprendam a se respeitar, a se perdoar e a caminhar juntos em unidade. Oramos por filhos rebeldes, pedindo que o Senhor toque seus corações e os traga de volta ao caminho da obediência e do amor. Pedimos pelos pais para que tenham sabedoria em educar, paciência em instruir e firmeza em guiar suas casas segundo a Tua palavra. Que cada lar seja um altar de adoração, um lugar de paz e refúgio. Senhor, também lembramos dos enfermos. Muitos lutam contra dores físicas, diagnósticos difíceis e doenças que parecem montanhas intransponíveis.
Mas nós cremos que Tu és o Deus que cura, e declaramos a promessa de Isaías 53:5, pelas suas feridas fomos curados. Toca agora em cada corpo enfermo, Senhor, trazendo restauração completa. Visita os hospitais, os leitos, os que aguardam por cirurgias, os que dependem de remédios, e realiza milagres que a ciência não pode explicar. Que cada testemunho de cura seja para a glória do Teu nome. Intercedemos pelos que enfrentam enfermidades na alma, ansiedade, depressão, traumas, solidão e angústia. Pai, muitas dessas dores não aparecem aos olhos humanos, mas o Senhor conhece as batalhas travadas no íntimo de cada coração. Derrama o bálsamo do Teu Espírito sobre essas vidas, trazendo descanso, coragem e libertação. Lembramos a Tua promessa em João 14:27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Que essa paz sobrenatural invada cada mente agora, calando as vozes da ansiedade e do medo. Oramos ainda, Senhor, pelos nossos amigos e colegas de trabalho. Quantos deles não conhecem o Teu amor e caminham sem esperança? Que possamos ser instrumentos de luz e sal, levando a Tua palavra com atitudes e testemunho. Dá-nos sabedoria para falar de Ti com amor, e que muitos possam ser tocados e se renderem ao Teu chamado através do nosso exemplo. Senhor, não podemos esquecer dos necessitados, moradores de rua, órfãos, viúvas, idosos abandonados. Muitos deles não têm sequer o que comer ou um lugar para dormir, mas o Senhor é o Deus que supre todas as necessidades. Levanta pessoas e recursos para alcançá-los. Usa-nos também como instrumentos de generosidade para que possamos estender a mão e compartilhar aquilo que recebemos de Ti. Senhor, intercedemos pela paz mundial. Vivemos tempos de guerras, divisões e injustiças, mas clamamos para que o Teu Espírito traga reconciliação e esperança entre as nações. Lembramos do nosso país, o Brasil, e pedimos que o Senhor o cubra com a Tua graça. Abençoa nossos governantes, dá-lhes sabedoria e temor do Senhor para governar com justiça. Que o Brasil seja conhecido não apenas por riquezas naturais, mas como uma nação que teme ao Senhor e é avivada pelo Teu Espírito. Pai, oramos também pela Tua Igreja em toda a terra. Que haja unidade entre os Teus filhos, que não haja divisões por doutrinas ou interesses pessoais, mas que todos se unam em torno da cruz de Cristo. Que a fidelidade à Tua palavra seja mantida e que a Igreja permaneça firme em tempos de perseguição e desafios. Dá-nos ousadia para pregar o Evangelho e força para sermos fiéis até o fim. Senhor, pedimos pelo avanço do Evangelho em todas as nações. Que missionários sejam sustentados, que portas se abram em lugares onde ainda não se ouviu falar de Jesus. Que cada semente lançada em fé germine e dê frutos para a glória do Teu nome. Pedimos também por um avivamento espiritual em nossa geração. Que homens, mulheres, jovens e crianças sejam cheios do Teu Espírito e testemunhem com ousadia que Jesus Cristo é o Senhor. Pai amado, intercedemos por aqueles que se afastaram da fé. Quantos começaram a caminhada contigo, mas se deixaram enganar pelos prazeres do mundo ou foram feridos em sua jornada. Pai, traz de volta os filhos pródigos, desperta os corações que estão frios, reacende o primeiro amor, traz reconciliação e restauração. Senhor, sabemos que a oração intercessora move o céu. Por isso, declaramos em fé que milagres acontecerão a partir desta corrente de oração. Famílias serão restauradas, lares serão transformados, enfermos serão curados, viciados serão libertos, e muitos testemunharão que só o Senhor é Deus. Cremos na Tua promessa em Mateus 18:19. Se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus.
Hoje, como família de fé, concordamos em oração, certos de que o Senhor já está operando maravilhas. Pai de amor e provisão, também apresentamos diante de Ti uma área que tantas vezes pesa sobre nossos ombros: a vida financeira, o trabalho e os negócios. Reconhecemos que muitas das montanhas que enfrentamos estão relacionadas à provisão, às contas que precisamos pagar, às responsabilidades da vida e aos sonhos que parecem distantes. Mas hoje, à luz da Tua palavra, lembramos que até uma fé pequena, quando colocada em Ti, é capaz de mover essas montanhas. Por isso, com humildade e confiança, entregamos esta área em Tuas mãos. Pai, oramos para que o Senhor nos dê sabedoria para administrar bem aquilo que já temos. Quantas vezes gastamos de forma precipitada, tomamos decisões sem planejamento e acabamos nos sobrecarregando com dívidas. Pedimos perdão pelas vezes em que não fomos bons mordomos daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Queremos aprender com o exemplo de José no Egito, que soube guardar no tempo da fartura para enfrentar o tempo de escassez. Dá-nos essa visão e esse equilíbrio, Senhor. Ensina-nos a viver o princípio do contentamento, como Paulo escreveu em Filipenses 4:11. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Que não sejamos dominados pela cobiça ou pela comparação, mas que possamos reconhecer a Tua provisão em cada detalhe. Dá-nos disciplina para economizar, prudência para investir e generosidade para compartilhar. Livra-nos do jugo da dívida, Senhor. Dá-nos sabedoria para organizar as finanças, para evitar o desperdício e para buscar sempre soluções honestas. Declaramos que seremos fiéis em tudo, porque sabemos que a fidelidade no pouco gera a bênção no muito. Pai, colocamos diante de Ti o nosso trabalho, a nossa carreira e as nossas responsabilidades diárias. Sabemos que o trabalho é uma bênção que nos dignifica e nos permite servir ao próximo. Pedimos que o Senhor nos dê favor diante de líderes, clientes e colegas, que a nossa postura seja marcada pela ética, dedicação e integridade. Abençoa os que estão empregados, trazendo estabilidade em meio a tempos de incerteza. Abre portas para os que estão desempregados, criando oportunidades que só o Senhor pode preparar. Lembramos a promessa de Salmos 37:25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Senhor, confiamos que essa promessa também é para nós. Pedimos ainda por crescimento profissional. Dá-nos sabedoria para desenvolver as habilidades que nos confiaste, coragem para aceitar novos desafios e visão para enxergar oportunidades. Que possamos ser promovidos não apenas por mérito humano, mas porque o Senhor nos exalta no tempo certo. Protege-nos, Senhor, dos ambientes hostis, das perseguições e da inveja. Que possamos permanecer firmes mesmo em situações de pressão, lembrando que trabalhamos não para homens, mas para o Senhor. Pai, também intercedemos por aqueles que empreendem, que possuem empresas, projetos ou ideias a serem desenvolvidas. Sabemos que o empreendedorismo é um caminho cheio de desafios, mas também repleto de oportunidades. Pedimos que o Senhor direcione cada passo, cada decisão e cada estratégia. Dá-nos sabedoria como a de Salomão, que pediu entendimento para governar e foi abençoado não apenas com sabedoria, mas também com riquezas e prosperidade, que possamos tomar decisões éticas e justas sem cair na tentação de buscar atalhos ou lucros desonestos. Que cada negócio seja conduzido com integridade e seja um testemunho da Tua fidelidade. Oramos por favor diante de clientes, contratos sólidos e parcerias estratégicas. Pedimos estabilidade em meio a crises, criatividade em meio a desafios e inovação em tempos de mudança. Que os negócios dos Teus filhos prosperem não apenas para enriquecer, mas para que possam abençoar outros, financiar missões, ajudar os necessitados e expandir o reino de Deus.
Mas acima de tudo, Senhor, pedimos alinhamento espiritual na área financeira. Que nunca sejamos dominados pelo amor ao dinheiro, porque a Tua palavra nos alerta em 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Queremos viver livres da avareza, sabendo que o Senhor é a nossa verdadeira riqueza. Dá-nos corações generosos, mãos abertas para compartilhar e atitudes diligentes para trabalhar com excelência. Queremos ser como a viúva, que mesmo com pouco, deu tudo o que tinha, e como os discípulos que, com apenas 5 pães e 2 peixes, viram o Senhor multiplicar para alimentar multidões. Que possamos viver milagres financeiros que só o Senhor pode realizar. Obrigado, Pai, porque já sabemos que a Tua provisão virá no tempo certo. Mesmo antes de vermos a resposta, já agradecemos porque confiamos que o Senhor é fiel. Declaramos vitória sobre a nossa vida financeira, sobre o trabalho das nossas mãos e sobre cada projeto que o Senhor colocar em nossos corações. Cremos, Senhor, na promessa de Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E pela fé, mesmo que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, já declaramos que as montanhas financeiras, profissionais e empresariais sairão do nosso caminho, em nome de Jesus. Pai amado, declaramos em fé as promessas que o Senhor já estabeleceu em Tua palavra. Escolhemos crer, mesmo que a nossa fé pareça pequena, porque sabemos que o Teu poder é ilimitado. Declaramos que as Tuas promessas são vivas, eficazes e jamais voltarão vazias, pois está escrito em Isaías 55:11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Por isso, hoje proclamamos com autoridade espiritual: nenhuma montanha permanecerá de pé diante do nome de Jesus. Declaramos que os obstáculos em nossa vida serão removidos, porque a nossa confiança está no Deus que torna todas as coisas possíveis. Declaramos que o Senhor é o nosso provedor. Como está escrito em Salmos 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por isso, ainda que os recursos pareçam escassos, nós proclamamos provisão abundante, portas abertas e milagres financeiros em nossas vidas. Declaramos que o Senhor é a nossa cura. Conforme Isaías 53:5, pelas suas feridas fomos curados. Por isso, profetizamos saúde sobre o nosso corpo, restauração sobre a nossa mente e cura sobre as nossas emoções. Nenhuma enfermidade é maior do que o poder que há no nome de Jesus. Declaramos que o Senhor é o nosso refúgio. Conforme Salmos 91:2, direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nenhum laço do inimigo terá poder sobre nós, porque estamos escondidos debaixo das suas asas. Declaramos que o Senhor é a nossa vitória. Como Paulo afirmou em Romanos 8:37, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso, profetizamos vitória sobre as batalhas espirituais, vitória sobre as guerras familiares, vitória sobre as crises emocionais, vitória sobre todo o levante do inimigo. Declaramos que a nossa casa será lugar de paz. Como Josué declarou em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Proclamamos que famílias inteiras serão salvas, relacionamentos serão restaurados e lares serão cheios da presença do Espírito Santo. Declaramos que viveremos cheios de esperança. Conforme Romanos 15:13, o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A tristeza não terá a última palavra, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Declaramos que não seremos abalados, porque a nossa fé está firmada na rocha eterna, que é Cristo Jesus.
Como está escrito em Mateus 7:25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Senhor, proclamamos que nada é impossível para ti. Mesmo que a nossa fé seja pequena, nós a colocamos diante do Deus infinito e por isso declaramos que veremos montanhas saindo do nosso caminho. Montanhas de dívidas, de enfermidade, de medo, de ansiedade e de opressão. Todas cairão diante da autoridade do nome de Jesus. Declaramos que viveremos pela fé e não pelo que vemos. Escolhemos confiar, proclamar e permanecer firmes. O impossível se tornará possível, porque a tua palavra garante que aquele que crê verá a glória de Deus. Pai amado, chegamos ao final desta oração com o coração cheio de gratidão. Obrigado porque a tua presença esteve conosco em cada palavra, em cada súplica, em cada declaração de fé. Obrigado porque mesmo quando nossa fé é pequena, como um grão de mostarda, o Senhor a recebe com amor e a transforma em instrumento de milagres. Senhor, lembramos da tua promessa em Jeremias 33:3. Clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Por isso, temos a certeza de que cada oração feita neste momento foi ouvida por ti. Ainda que não vejamos imediatamente as respostas, confiamos que o Senhor já está agindo nos bastidores, movendo circunstâncias, preparando caminhos e abrindo portas que ninguém poderá fechar. Senhor, queremos encorajar uns aos outros nesta hora. Não desistiremos da fé. Não permitiremos que o medo, a dúvida ou o cansaço nos afastem da tua presença. Permaneceremos firmes, porque sabemos que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Assim como está escrito em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Confiamos em cada promessa e descansamos em tua fidelidade. Senhor, pedimos que cada pessoa que participou desta oração sinta-se fortalecida agora, que os abatidos recebam ânimo, que os cansados sejam renovados, que os tristes encontrem alegria, que os ansiosos experimentem paz, que a chama da fé seja reacendida no coração de cada um. Lembrando que até a menor fé, quando colocada no Senhor, é suficiente para transformar realidades. Abençoa cada família aqui representada, cada lar, cada projeto, cada sonho, que todos possam testemunhar em breve aquilo que o Senhor fez, dizendo com alegria: o Senhor moveu a montanha que estava diante de mim. Que cada testemunho fortaleça ainda mais a fé de outros, gerando uma corrente de esperança e milagres. Pai, que nunca nos esqueçamos de que a oração não é apenas falar contigo, mas também descansar na certeza de que o Senhor nos ouve. Queremos viver cada dia confiantes, lembrando que os teus olhos estão sobre nós e os teus ouvidos atentos ao nosso clamor. Por isso, agora encerramos este momento entregando tudo em tuas mãos, crendo que o melhor ainda está por vir. E assim, com fé e gratidão, declaramos sobre cada vida que nos acompanha, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, chegamos ao final desta oração, mas a nossa comunhão em Cristo continua. Se esta oração tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, escreva amém nos comentários, como um ato profético de concordância e confiança em Deus. Esse gesto simples é uma forma de declarar diante do Senhor que você crê que até uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas.
Se você tem um pedido especial de oração, não guarde apenas para si. Compartilhe conosco nos comentários. Todos os pedidos são lidos com carinho e apresentados diante do Senhor em nossas orações. Mesmo que não possamos responder individualmente a todos, creia, estamos unidos em oração por cada vida que faz parte deste canal. O seu pedido se torna também motivo de clamor de irmãos e irmãs que desejam ver o agir do Senhor em nossas vidas. E se ainda não é inscrito neste canal, aproveite este momento e inscreva-se. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma oração e curta este vídeo. Esses gestos simples ajudam a espalhar a palavra do Senhor para que mais pessoas sejam alcançadas, edificadas e transformadas pelo poder da oração. Compartilhe também esta oração com seus familiares, amigos, colegas de trabalho e grupos em que participa. Muitas vezes, uma simples mensagem compartilhada pode ser o socorro que alguém precisa, pode reacender a fé de quem está desanimado ou trazer esperança ao coração de quem já pensava em desistir. Seja instrumento de Deus para levar essa mensagem de fé e encorajamento a outros. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que cada palavra declarada nesta oração se cumpra em você e na sua família, e que juntos possamos continuar firmes na fé, sustentados pelo amor eterno de Deus que jamais falha. Nos despedimos declarando bênçãos sobre você e sobre todos que caminham conosco nesta jornada espiritual. Que possamos nos encontrar na próxima oração, debaixo da graça e da direção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.